Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa obra que foi tão importante para o cenário da literatura brasileira no século XIX. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado no ano de 1881 e inaugurou aqui no Brasil o que nós chamamos de realismo psicológico. É uma obra realmente interessante, uma obra de grande profundidade psicológica e merece ser analisada com um pouquinho de cuidado, porque o Machado de Assis, mesmo sendo um escritor do realismo, ele não era muito adepto das filosofias que estavam na moda na época, como o determinismo, positivismo, darwinismo, e certamente ele estava inteirado a respeito de tudo isso, mas não se dobrava a essas teorias. A primeira dica, então, sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas é tomar um pouquinho de cuidado com as duas ideias científicas e filosóficas, respectivamente, que aparecem dentro dessa obra. A primeira é o emplasto Brás Cubas, né? Uma invenção do defunto autor, aí no caso, quando ele era vivo, do Brás Cubas. Ele tenta inventar um remédio para curar a nossa melancólica humanidade. Só que esse emplasto Brás Cubas, ele não será concluído. É como se Machado de Assis estivesse passando um recado para nós. Olha, se alguém quiser inventar um remédio para curar os males da humanidade, vai morrer com ele. E assim aparece também a teoria do humanitismo, já, né, é uma teoria fundamentada numa paródia da filosofia do darwinismo e também do determinismo do Hippolyte Taine. E essa teoria do humanitismo acabava considerando que as lutas, as guerras, que era tudo necessário, porque todos nós vínhamos de uma porção de humanitas e para lá voltaríamos. Então, o mal, as desgraças, as tragédias, a dor, era tudo uma ilusão, porque nós acabaríamos voltando para essa essência. Uma teoria ela não é muito clara, falando rapidamente, é porque ela será melhor desenvolvida no livro de Machado de Assis, chamado Quincas Borba, que ele escreveu mais para tratar desse personagem. Mas, enfim, nós temos em Memórias Póstumas de Brás Cubas um narrador em primeira pessoa muito interessante. Ele está morto, por isso ele se autodenomina um defunto autor, né? Ele está morto e ele pretende, então, lá da eternidade, para poder dar uma distraída dessa eternidade, ele pretende contar como é que foi a sua vida por meio de um livro. E é claro que ele não ignora que esse processo de tirar um livro lá, né, do outro lado do mistério e mandar para cá, para o mundo real, e isso seria um problema se ele não tivesse tocado no assunto. E fica muito coerente quando ele diz, bem, existe um processo, mas é nimiamente longo, e não vale a pena explicar aqui, porque não é sobre isso que eu pretendo falar na minha obra. Ou seja, ele não me ignora que há um problema aí, entre mandar um livro de lá para cá. Mas como o mais importante em Brás Cubas, né, é a vida que ele viveu, a existência vazia de um burguês da primeira para a segunda metade do século XIX, ele vai então, de uma maneira muito saborosa, relembrando o que foi que ele viveu, e ele vai contando cinicamente, né, para nós leitores, quais foram as suas aventuras e desventura até chegar à sua morte. Aliás, ele começa de uma maneira muito diferente, ele começa contando como foi que ele morreu, né? Ele diz que tomou um golpe de ar frio um dia numa chácara onde ele vivia e depois disso ele acabou pegando uma pneumonia. E o remédio, o emplasto Brás Cubas estava quase pronto, por isso ele não quis se tratar, confiando aí na conclusão do remédio. Mas como ele não conseguiu acabar, acabou morrendo. E ele diz que a culpa foi mais, então, do remédio do que da pneumonia. Então, muito irônico e muito brincalhão, ele vai usando alguns recursos, como o leitor incluso, vai conversando com o leitor, não é? Ele vai trabalhando também a intertextualidade, citando outros autores enquanto vai falando da sua obra. Ele é muito metalinguístico. O que é metalinguagem? A metalinguagem é tecer comentários sobre a própria obra enquanto vai escrevendo. Então ele vai também falando do seu jeito de escrever, que ele tem um jeito ébrio, que ele tropeça, que ele vai para frente, para trás.
Ele usa grandes metáforas alegóricas para poder desenvolver grandes ideias. E esse defunto autor, que adquiriu uma sabedoria, né, muito maior depois da morte, vai analisando o Brás Cubas vivo e mostrando para a gente como que o Brás Cubas era medíocre. Ele vai desde a sua infância, então, depois recuperando de menino diabo, a sua adolescência, seus primeiros amores, o seu caso com a Virgília, mulher casada, e a sua existência vazia de não ter conseguido, na verdade, nada. Mas o último capítulo, ele diz que é um capítulo todo de negativas, mas que ele conseguiu um pequeno saldo. Ele não teve filhos e não deixou a nenhuma criatura, ele não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Termina assim, de maneira bem irônica, nihilista, né? E não deixa de ser bem-humorado, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ler, que vale a pena conferir. Até mais.